Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa noite de sábado que o Senhor nos concede. Obrigado porque o Senhor é fiel, obrigado porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos, te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Fala conosco, Pai, para que possamos meditar na Sua palavra e abrir o nosso coração diante de Ti. Responde, Senhor, a nossa oração. Nos dá a direção, Pai. Nós estamos findando o ano de 2020 e precisamos do Senhor. Fala conosco, Pai, que eu possa diminuir e o Senhor crescer. Que o Senhor venha abençoar a todos que estarão comigo nessa live. E que a graça de Jesus, o amor de Deus Todo-Poderoso, esteja nesses lares aqui representados, Pai. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria, que o Senhor fale conosco, Pai, porque o Senhor é perfeito, porque o Senhor é bom demais. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse momento. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é maravilhoso. Eu peço a Ti, Jesus, que o Senhor venha com o Teu poder e a Tua palavra. Santifica o nosso coração e a nossa mente para Te ouvir e saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Eu agradeço, Pai, e Te louvo por esses momentos que o Senhor me concede. Em nome de Cristo que agradecemos. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar e meditar um pouquinho da palavra de Deus para que possamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, de Deus Todo-Poderoso. E como você bem sabe, aos sábados nós meditamos no livro de Salmo e eu queria compartilhar um salmo com você essa noite. Se você estiver com a Bíblia aí, por favor, pega a sua Bíblia, pega ela, folheia ela, abre o livro de Salmo, porque você bem sabe que quando eu medito na palavra de Deus, eu sempre desafio os irmãos a estarem meditando junto comigo, abrindo a passagem e também podendo lê-la, para que você também questione, porque é importante de vocês aprenderem a sempre olhar a palavra e também questionar a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é poderosa e quando você questiona, não que você duvide, mas que você entenda que aquilo que você está lendo, será que é aquilo mesmo? Será que é aquilo que aquele pastor está falando? Será que a palavra está dizendo isso? Deixa eu ver, deixa eu conferir. Por isso sempre eu peço para você meditar na palavra, para você também questionar. Você não questiona a palavra, você questiona o pastor que transmite essa palavra. Porque a palavra de Deus é absoluta, mas a interpretação é relativa. Então, se você estiver com a palavra de Deus aí, por favor, abra e medite com talvez um familiar que esteja perto de você aí, compartilhe com ele na mensagem deste sábado à noite, que eu queria meditar com você no Salmo de número 39. Salmo de número 39. É um salmo de Davi, que Davi faz uma expressão de abrir o coração para Deus e expressar o que ele está sentindo. Esse salmo é um salmo que ao mesmo tempo é de lamentação, mas é um autoconhecimento que ele busca. E ele abre o coração e fala com Deus daquilo que ele está sentindo. Salmo de número 39, eu queria que você lesse comigo esse salmo que diz assim. Salmo de número 39. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu o fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e
medito nos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Selá. Na verdade, todo homem numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, faze com que sua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Selá. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro, e contigo, e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes me vá, e não seja mais. Graças ao Senhor pela leitura da palavra dele. Eu queria meditar no seguinte tema, que você, olhando para esse Salmo de número 39, esse Salmo de Davi, vem à mente muitas coisas você pode tirar dele. Mas eu queria meditar neste tema, no silêncio que obteremos a vitória. É no silêncio que obteremos a vitória. É tão interessante esse Salmo, que se você olhar o começo, o princípio desse Salmo, ele diz: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. No versículo 2 ele diz: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ele diz para o Senhor, ele abre o coração para o Senhor, mas ele está em silêncio perante os homens. Ele fala com o Senhor. E eu queria que você, meu irmão, minha irmã, pensasse como é importante o silêncio. Em muitas meditações, as pessoas ensinam que nós aprendemos com o silêncio. Mas, muitas vezes, o ego do homem tem tanto desejo de falar, tudo que está engasgado, que não se ousa de maneira nenhuma ficar em silêncio. Há um segredo muito claro no silêncio, porque é tão importante isso, que você vê que o salmista está dizendo no silêncio. O Salmo 141, versículo 3 diz assim: põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O salmista entende que se falar à toa, ou se expressar tudo o que está dizendo no sentido de raiva, de rancor, pode causar machucados. E é tão claro isso, que Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, a parte B do versículo, é tempo de calar, é tempo de falar. Há muitos momentos que nós precisamos, e o Salmo 39 é um salmo de sabedoria, de lamentação pessoal dele. Mas ele, perante os inimigos, ele fica quieto. E se ele tem que reclamar alguma coisa, se ele tem que falar alguma coisa, ele falará com Deus. É tão importante o silêncio, meu irmão e minha irmã, que há muitas vezes momentos de experiência que precisamos praticar. Quando eu dava aula de arte marcial, havia um momento que no final do treino, todos deitavam no tatame, e eu pedia para fechar os olhos, e eu punha uma música de fundo e apagava a luz. E depois do treino, todos cansados, eu começava a falar palavras,
E essas palavras, eu gostaria que os alunos sempre entendessem. Eu começava a falar da mente, eu começava a falar dos olhos, dos lábios. É tão importante isso, meu irmão, que todos os cristãos deveriam parar em um determinado momento e no seu dia a dia tão louco, porque vivemos uma vida tão louca, uma vida corrida, que às vezes nós não nos atentamos como é importante o silêncio em alguns momentos. O silêncio nos faz pensar, quando você fica quietinho, 2, 3 minutos, e você começa a meditar e parar e prestar atenção na sua volta, você vai ver que há silêncio, e você vai prestar atenção em muitos momentos do seu dia a dia e da sua vida, naqueles momentos que o silêncio te ensina. O silêncio é uma sensação que você percebe o barulho de todos, de tudo à sua volta. Por isso, é tão importante às vezes a gente se isolar e ficar lá em silêncio. O salmista entendeu que no Salmo 39, ele deveria ficar em silêncio perante os inimigos, mas perante Deus, ele poderia abrir o coração. Silêncio. Por isso, e muitas vezes, meu irmão, minha irmã, é no silêncio que a gente vai obter vitórias. Porque perante os inimigos, muitas vezes não adianta falar, mas para Deus você pode expressar. É para Deus que Ele quer te ouvir, e eu clamo a Ele e entrego a Ele a minha necessidade. Por isso esse salmo nos ensina a aprender no silêncio, porque é no silêncio que nós vamos obter vitórias. Às vezes o silêncio pode ser tão ensurdecedor, sabia? Porque o silêncio nos leva ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento, que muitas vezes existem pessoas dizendo assim: eu não levo desaforo para casa, eu falo tudo o que eu tenho que falar, eu entrego aquilo que eu tenho que entregar mesmo, eu falo, eu expresso, eu xingo. Nem sempre isso é bom. Se você tiver que abrir o coração, abra para Deus. Lógico que não é errado. Se você quer acertar uma contenda, se você chamar a pessoa, aquela pessoa que te feriu, ou você feriu, você pode sentar com ela, conversar com ela. É bom isso, não é errado. Mas eu queria que você entendesse que o silêncio te leva a autoconhecer-se. E esse autoconhecimento muitas vezes pode ser ensurdecedor, porque você começa a ter atrito dentro de si, mas ao mesmo tempo é absolutamente relaxante. Porque quando uma pessoa desafia você e fala coisas na sua cara, grita com você, e você simplesmente para, pensa, reflete, analisa, olha para Deus e fala para Ele, reclama para Ele. Sabe por quê? Porque às vezes nem tudo que nós falamos, nós muitas vezes pensamos assim: eu vou lavar a minha alma, eu vou dizer tudo o que eu estou querendo para esse indivíduo. Mas muitas vezes, nem sempre falar tudo é bom. E nem sempre falar tudo pode nos dar essa limpeza da alma. Porque se temos que falar alguma coisa, sempre será para o nosso Criador. Porque o mundo anda muito rápido. As pessoas também machucam rapidamente. Mas o perdão é lento. O perdão, a liberação do perdão não é tão rápido como as coisas do mundo. Por isso, meu irmão, eu queria desafiar você com essa palavra do Salmo 39, que Davi está dizendo que perante os homens ele fica em silêncio, porque nem sempre é bom falar tudo que você tem vontade. Mas para Deus você pode expressar.
E eu aprendi algumas coisas importantes que eu queria compartilhar com você nesse sábado à noite. Talvez sua mente não esteja em silêncio, sua vida não está em silêncio, você está com tanta raiva, com tanto rancor, que você quer falar tudo para aquela pessoa, dizer a ela aquilo que está te incomodando, mas se você tiver que fazer alguma coisa, ore a Deus, fale com Ele, peça calma, para que você medite mais, antes de você fazer o que você está querendo fazer. Sabe por quê? Porque o silêncio, muitas vezes, vão fazer-nos evitar nós cometemos alguns atos impensados, que podem trazer consequências muito grandes. Primeira coisa que eu aprendi nesse Salmo 39, que eu queria compartilhar com você essa noite, que está no versículo 1, que Davi relata. Ele diz assim: eu disse, ou seja, Davi dizendo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha o que o salmista está dizendo. Para eu não pecar, eu vou ficar em silêncio. Muitas vezes eu preciso ficar em silêncio para não pecar assim que abrir a minha boca. Você acha que se você falar tudo o que você tiver vontade para essa pessoa, vai te dar paz? Não, muitas vezes não. Tudo que você tiver que falar tem que ser com quebrantamento. Por isso Davi está dizendo no versículo 1 que eu enfrearei, ou seja, eu colocarei nos meus lábios coisas que não deixarão eu falar aquilo que eu deveria falar. Davi está determinando manter o silêncio perante os homens, enquanto sofre calado e reclama com Deus. Sabe por quê? Para não falar tolices. Se você está com vontade de falar alguma coisa para alguém, ore a Deus primeiro, peça ao Senhor sabedoria, peça direção a Ele, e vá falar com quebrantamento no coração, porque o silêncio vai te ensinar grandes coisas, o silêncio vai trabalhar no coração, o silêncio vai dar humildade, o silêncio, o momento de ficar calado muitas vezes, é muito produtivo em muitos momentos, porque muitas vezes o que eu falo pode atingir consequências àqueles que estão na periferia, e muitas vezes eu vou pecar com os meus lábios. Por isso o salmista está dizendo com clareza, eu devo ficar em silêncio, porque eu estou guardando os meus caminhos e os meus lábios para não pecar, para não falar nada diante daquele que pode olhar para mim e dizer, mas você não é servo de Deus? Você não se diz cristão? Por que você está falando todas essas palavras? Guarda os lábios, meu irmão. Não deixe o inimigo usar os seus lábios. Não deixe o inimigo usar a sua vida. Nem sempre tudo que você fala, você vai causar enriquecimento. Vai causar o desejo da salvação. Muitas vezes há cristãos que se portam como grandes ímpios, falando palavrão, xingando, falando, eu quero dizer a ele tudo o que eu desejo falar. Freia a língua um pouquinho, para você não pecar. Se você tem alguma coisa contra alguém, ore por ela. Entregue ela no altar de Deus e peça que Deus venha a convencê-la do que ela fez, ou convencer a você. Por isso o salmista sofre calado e não fala nada para aquele que ele entende que é o ímpio que está diante dele. Ele não pode se igualar ao ímpio, falando coisas que vai causar escândalo. Por isso, a primeira coisa que você aprende é que muitas vezes eu preciso ficar em silêncio para não pecar assim que abrir a boca. Amém, meu irmão? Segura esse lábio aí.
não peca. Porque depois que você falar, palavras saíram, você muitas vezes não consegue voltar, não consegue trazer de volta. Por isso, analisa um pouquinho, entra na presença de Deus, fala com Ele, para você não falar coisas que você vai se arrepender depois. Se você não oxigenar o cérebro primeiro, não orar a Deus, tenho certeza que você vai falar coisas que irão trazer arrependimento. Segura um pouquinho. Aprenda que o silêncio é muito importante. O silêncio faz a gente refletir. E o silêncio, nós aprendemos a desfrutar da graça do Senhor em meio ao conflito. Segunda coisa que eu aprendo no Salmo de número 39, um salmo de lamentação e de silêncio, que o salmista está mostrando para nós, está do versículo 2 ao versículo 5. Salmo 39, Salmo de Davi, versículo 2 ao versículo 5 diz assim: com o silêncio fiquei mudo, calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Ele ficou quieto e aquilo machucou. Esquentou-se o meu coração dentro de mim. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Ele olhou para aquilo, ele ficou com tanta raiva, ele ficou em silêncio. Ele viu que a fragilidade dele era muito grande, porque se ele fosse falar, ele iria pecar. E aquilo se acendeu dentro dele uma ira, mas ele não deixou isso aflorar para falar para o indivíduo. Ele clamou e exaltou e falou com Deus, porque o silêncio que ele tinha no coração era um silêncio que, na verdade, no versículo 5 diz assim: eis que fizeste os meus dias como a palma, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade, é passageiro. Não compensa você falar tudo o que você tem vontade. Fique em silêncio. Se você não aguentar mais, fale com Deus, reclama para Ele. Sabe por quê? Porque esse versículo 2 ao versículo 5, ele diz: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. Eu apelo para que Deus o faça mais humilde para entender que a vida dele é passageira. Nem sempre falar tudo que você tem vontade para alguém vai te trazer paz. A segunda coisa que você aprende nesse Salmo de número 39, o Salmo de Davi, é que muitas vezes eu preciso ficar em silêncio para ter mais humildade no coração. Se é uma pessoa que poderia falar com autoridade, seria Davi. Mas Davi entende que a vida dele, ele precisava se conhecer. E a palavra do ímpio veio para machucar. E muitas vezes todo homem, ou seja, todo ser humano, talvez falem palavras que te machucam, que nos machuquem. Mas, se você não aguenta, olha para Deus, fala com Ele. Porque Deus é que vem diante da circunstância e é Ele que nos defende. Para Davi, ele tem a noção, a certeza que com o silêncio eu fiquei mudo. Eu não tinha como falar a Deus. Calava-me mesmo acerca do bem. Eu não falava nada o que estava sendo falado para mim. Aqueles que estavam me agredindo, eu estava quieto. E a minha dor se agravou. Me machucou, Deus. Você sabe que me machucou. Há palavras que nos machucam, atitudes que nos transtornam, há ações que nos fazem até pensar se devo servir a Deus ou não. Mas muitas vezes eu tenho que me conhecer para ser um pouquinho mais humilde. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o meu mestre. Você aprendeu com o seu mestre. Esse mestre é Jesus. Nós vamos comemorar o culto de Natal amanhã. Você é meu convidado. Amanhã é o culto online.
E no culto de Natal, o Salvador veio. E eu vou tratar exatamente isso, para que as pessoas pensem um pouco o que realmente o silêncio pode nos ensinar. Humildade como o nosso Senhor. São palavras que muitas vezes você fala: eu vou devolver. Eu vou falar, eu não vou ficar mudo não. Note o que Davi fez. Ele sentiu uma raiva tão grande no seu coração. Ele percebeu que com o fogo da raiva, ele queria falar. Então falei com a minha língua. Para quem? Para quem no versículo 3 Davi está falando? Para Deus. Ele não devolveu na mesma medida. Essa é a segunda coisa que você deveria entender, meu irmão. O silêncio muitas vezes vai nos ensinar a não pecar e ao mesmo tempo a ser mais humilde. Terceira coisa que eu aprendo nesse Salmo de número 39, que eu queria que você aprendesse também, que muitas vezes é difícil ficar em silêncio. Muitas vezes o fogo consumidor dentro da gente, a gente olha para aquele que nos machucou e nós queremos devolver. Mas a terceira coisa que eu aprendi nesse Salmo 39, que está do versículo 6 ao versículo 8, diz assim, versículo 6, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas, e não sabe quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças opróbrio dos loucos. Não me faça ficar de capacho pelos outros. Ele está clamando a Deus, porque ele sabe que a vida do homem é passageira. Muitas vezes a pessoa fere outras pessoas com palavras, porque ela não se autoconhece. Ela acaba ferindo porque ela é ferida. Ela acaba querendo magoar porque ela foi magoada. Ela quer tirar a paz porque alguém tirou a paz dela. Mas Davi entende: o que espero eu? A minha esperança está em Ti, Deus. Uma pessoa que mais conhece o ser humano foi o autor da vida. Criou o homem. Sabe o potencial do homem para o bem, mas ele sabe o potencial maior para o mal. E o salmista entende o seguinte: Davi, nesse Salmo 39, ele tem a esperança em Deus. Davi sabe que a única chance que ele tem é o livramento que Deus pode dar a ele, porque a vida é passageira. Tem pessoas que fazem de tudo para acumular tanta coisa na vida e tudo se vai. Tem pessoas que não sabem desfrutar e abençoar a vida de outras. Mas eu aprendo que muitas vezes preciso ficar em silêncio para ter esperança no livramento de Deus. O único juiz que não erra, o único juiz que vem no tempo certo, o único juiz que defende a causa do justo, esse se chama Jesus. E quando ele entende que ele para e reflete que na verdade todo homem anda numa vã aparência, ele acaba reclamando para Deus e dizendo: Senhor, os inimigos estão me ferindo, os inimigos estão me machucando, e eu só posso confiar no Senhor. Só o Senhor pode me livrar, só o Senhor pode me dar esperança, só o Senhor que vai defender a minha causa. O silêncio vai dar a você a chance de não pecar, o silêncio vai dar a chance de você crescer na humildade, e o silêncio vai dar a chance do livramento de Deus. Ele defende a causa do justo. Ele defende a causa porque ele sabe tudo o que fizeram contra você. Muitas vezes a gente fica tão indignado. Como que aquele ser humano fez isso para fulano, ciclano e beltrano?
e não vai sofrer as consequências. Então, se ninguém está fazendo, eu vou fazer a justiça com as próprias mãos. Não, meu irmão, a justiça pertence a Deus. Ele faz melhor, no tempo dele. E quando nós entendemos que o livramento é de Deus, aqui Davi está pedindo que as transgressões dele, ele estava achando que ele estava colhendo tudo aquilo por causa dele mesmo. Porque Deus estava ensinando e permitindo que isso estava acontecendo, porque ele estava transgredindo a lei de Deus. Quando nós entendemos que tudo embaixo do sol acontece pela permissão de Deus, até as pessoas que nos machucam, muitas vezes é Deus permitindo, não que Ele queira, Ele permite. Permissão absoluta de Deus Ele não deixa. Permissão relativa Ele deixa. A vontade do homem persistir. E se Deus persistiu na vontade relativa dele deixar esse te machucar, esse indivíduo te machucar, esteja em silêncio, falando e tendo esperança nele, entregando a causa no tribunal do céu. Porque esse não erra. Amém, meu irmão? O silêncio vai te ajudar. O silêncio vai te dar força. O silêncio vai te impulsionar a ser mais humilde e você não pecar diante de Deus. E a quarta coisa, no Salmo de número 39, que eu achei fantástico, absoluto, por isso a palavra de Deus é absoluta, está no versículo 9 ao versículo 13. Olha o que diz no versículo 9: emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu fizeste. Tira sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Quando castiga o homem com repreensões por causa da iniquidade, fazes com a tua beleza se consuma como a traça. Assim todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro contigo e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não sejas mais. Antes de eu morrer, eu sei que o Senhor me livrará. A soberania de Deus, quando Deus permite que isso acontece para um justo, Davi está dizendo que a soberania de Deus é clara, a soberania de Deus é fantástica. Ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Davi permaneceu em silêncio durante algum tempo da sua aflição na frente dos homens, mas não pôde calar na frente de Deus. Aqui ele clama, aqui ele abre o coração na presença de Deus, ele não consegue ficar mais calado na presença de Deus. Ele sabe que Deus permitiu tudo aquilo para ensiná-lo. Ele sabe que Deus está deixando. Por isso ele diz no versículo 10: tira sobre mim a tua praga, Senhor. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. O que estão fazendo para mim, Pai, está sendo duro, está me machucando, e eu sei que o Senhor está permitindo. Para Davi, ele entende que tudo o que está acontecendo é porque Deus assim o quis, para ensiná-lo a ter humildade. Sabe o que eu aprendo aqui? De versículo 9 a versículo 13, é que muitas vezes preciso ficar em silêncio, pois a soberania sempre será de Deus. O homem pode querer, o homem pode até realizar, o homem pode até desejar o nosso mal, e Deus até pode permitir, mas no final, a soberania sempre será de Deus. E Davi tinha a noção que Deus daria paz e livramento. Por isso o silêncio nos ensina. O silêncio nos ensina em vários aspectos. Ele nos ensina a não pecar com os nossos lábios. Ele nos ensina a ter humildade. Ele nos ensina a ter esperança no livramento de Deus. E ele nos ensina a sua soberania. Aqueles que estão te machucando,
aqueles que estão falando palavras e atitudes que estão trazendo consequências para a sua vida. Eu queria dizer a você, confie em Deus, confie na soberania de Deus, porque ninguém faz nada escondido aos olhos do Criador. Eu sempre costumo falar isso para os meus filhos. Se você errar, entenda, Deus está olhando. Você não está sozinho. Deus sempre estará presente. Aqueles que te ferem estão fazendo isso na presença de um espectador, o Senhor. E o Senhor vai trazer juízo. Por isso que o salmista, no versículo 12, ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, Senhor, e toma e me dá alento. Tem que clamar alguma coisa? Tem que reclamar alguma coisa? Fala com Deus, meu irmão. Entregue sua causa na presença de Deus. Fique em silêncio na presença de ímpios. Porque quem te machuca, quem causa coisas a você, que até você pensa em desviar a fé, dará conta na presença de Deus. Não devolva o mal com o mal. Não fale palavras que machucam. Quando machucarem você com os lábios, devolva-o com paz. Devolva-o com bênção, devolva-o com palavras que encorajam, abençoe sempre, porque quanto mais você abençoa, mais abençoado você será. Quanto mais você abençoar vidas, mais Deus abençoará você. Fique em silêncio, deixa Deus ouvir a tua causa, deixa Deus vir e defender a sua causa. Fale com o seu Criador, reclame para Ele, abra o seu coração para Ele, porque Davi sabia que a paz estava na mão de Deus e o livramento estava na mão de Deus. É tão claro isso, irmão, que a dor e a angústia do salmista certamente mereciam ou parecia em sua vida que não tinha solução. Por isso ele fica em silêncio. Porque não está adiantando nada falar alguma coisa. Em muitas causas e situações, não adianta a gente falar. Não adianta a gente querer justificar. Porque se a pessoa já tem aquele coração sabendo que você está errado, não adianta você falar para essa pessoa, você sempre estará errado. Quando você diz a ele, só ele sabe o que está certo e o que está errado. Se eu errei, se você errou, teremos consequências. Mas se nós acertamos e outros estão jogando a culpa em cima de nós, não precisa se defender. O Espírito Santo de Deus vai defendê-lo. E Ele trará a paz e defenderá você no tribunal do Senhor. Por isso, meu irmão e minha irmã, entenda que no silêncio que obteremos a vitória. É porque no silêncio o Senhor nos ouve lá dentro do nosso coração. E nós nos conhecemos, ou pelo menos buscamos a nos conhecer. Pare um pouquinho durante essa vida corrida sua e fique pensando um pouquinho no silêncio. Se você quiser, coloque um louvor para você. Põe ali você no silêncio, de preferência quando todos dormirem na sua casa. Fique ouvindo a música, fique meditando nela. Fique pedindo e clamando ao Senhor, fique orando ao Senhor e colocando no altar dele tudo o que está tirando a sua paz, porque é no silêncio que você vai obter a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu espero que essa palavra de Deus atinja o seu coração e a sua causa, porque se você tiver que reclamar para alguém, reclama para Deus, Ele já ouviu. E Ele está sabendo o que você tem passado. Ele sabe o que você tem sofrido. Ele sabe que palavras te machucaram. Lágrimas que você chora à noite. Aflições que muitas vezes você tem sentido.
porque palavras de pessoas que querem nos machucar muitas vezes é uma devolução que foram machucadas, e elas só se realizarão quando machucar outras pessoas. Essas pessoas merecem a nossa misericórdia, essas pessoas merecem a nossa intercessão, essas pessoas precisam do nosso clamor, essas pessoas precisam da nossa intermediação para levá-las até Deus e pedir que o Espírito Santo a convença do que é certo e o que é errado e que cure o coração. Amém, meu querido? Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Eu queria pedir a você, antes de nós orarmos, que você esteja comigo, por favor, orando pelos aniversariantes que nós teremos essa semana. Aniversariantes com o Diego Yamanishi, 21/12, por favor. Tá? A pastora Mami fará dia 21/12 também, esteja orando por ela, a pastora Mami. A Sabrina Simel, também 22/12, esteja orando por ela também. E o Gustavo Bo, 26/12, esteja orando por essas vidas, para que esse mais um ano seja um ano de maturidade e da bênção do Senhor. Olhe comigo agora, por favor, para nós entrarmos na presença do Senhor e em meio ao silêncio, que Deus nos abençoe e abençoe essas vidas também, que farão mais um ano essa semana, em nome de Jesus. Olhe comigo, por favor. Pai Celestial, nós clamamos a Ti, Senhor, por esse momento. Nós pedimos ao Senhor, através do silêncio, Pai, nós queremos entregar as nossas causas no Teu altar e pedir ao Senhor, me ajuda a não pecar contra Ti, me ajuda a ser mais humilde, Senhor, me ajuda a vencer as tempestades da vida. Os inimigos querem nos derrubar, mas eu peço em nome do Senhor, abençoe a cada irmão e a cada irmã que está comigo nessa live, em nome do Senhor. Abençoe mais um aniversário desses que farão aniversário essa semana, Pai. Dê bênção sem medida, dê direção. Abençoe, os livre do mal, para que eles cresçam em estatura e conhecimento do Senhor. Nós agradecemos, Pai, por essa noite de sábado. Agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é fiel. Louvado seja o Senhor, Pai. Nos abençoe, nos proteja. Abençoe a cada lar aqui representado em nome de Cristo. Venha nesta causa que esse tem clamado. Venha trazer a paz e a alegria, Senhor, para nós estarmos à sua presença sempre, te louvando e te engrandecendo. Que quando eu estiver diante do inimigo, com vontade de falar tudo que eu tenho, aquele desejo, que o Senhor freie os meus lábios, e que eu possa falar com o Senhor, e que eu possa abrir o coração para o Senhor. Na verdade, o Senhor já sabe tudo. Por isso, Deus, nós agradecemos por esse momento. E eu peço em nome de Jesus, esteja conosco, Pai, amanhã no culto de Natal, e que possamos clamar ao Senhor, porque o Senhor nasceu, e o Senhor nos abençoou, o Senhor não ignora o nosso clamor e o nosso sofrimento, Pai. Por isso, Senhor, o salmista abre o coração para o Senhor, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, Senhor, a vida desses irmãos. Deus abençoe a tua vida, meu querido, minha querida. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar com você nesse momento de devocional do livro de Salmos. Hoje nós temos o último devocional desse ano, no dia de sábado. Eu vou fazer uma recessão, vou parar um pouquinho, nós vamos ficar em recesso aos sábados. Nós teremos ainda o culto de domingo, de louvor ao Senhor aos domingos, estará normalmente,
mas o estudo bíblico e o devocional de sábado nós vamos fazer um recesso para esse final de ano. Espero que todas essas lives do ano de 2020 sejam lives de bênção para a sua vida, que você tenha enriquecido o seu conhecimento do Senhor. Muito obrigado por toda a tua fidelidade de estar comigo nos sábados, às quartas. Quarta-feira nós temos ainda, tá? Live no dia 23, ainda temos o último culto de oração. Eu conto com você na quarta-feira, e que Deus abençoe a sua vida. Amanhã às 9h30, culto de Natal, que você divulgue isso e que possamos amanhã adorar o nascimento do Messias, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração. Eu espero você amanhã. Estarei lá na igreja louvando ao Senhor no culto de Natal. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem com Deus. Que a graça de Jesus esteja esplandecendo você nesse Natal, nesse final de ano, para a honra e glória do Senhor. Fica com Deus, você que é de Pindamonhangaba, de Campos do Jordão, Jacareí, São José, Sorocaba. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por tua fidelidade. Que Deus abençoe, essa é a minha oração, sempre a sua casa, o seu trabalho e a sua família. Fique com Deus, um grande abraço, final de semana cheio da bênção do Senhor para a sua vida. Um grande abraço.